Ter uma boa estratégia é fundamental para o sucesso. Todos querem ter. Mas o que é uma boa estratégia? E o que é uma estratégia ruim? Como você pode diferenciar uma coisa que tem uma aparência de estratégia de uma que realmente pode lhe levar a um futuro melhor? Como não cair na armadilha de estratégias prontas, aquelas estratégias de prateleira, que não tem nada a ver com a sua situação ou com o que você realmente quer? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Strategize. Eu sou Rodolfo Fadovski, comandante fuzileiro naval da Reserva da Marinha e mestre e doutor em administração, com ênfase em estratégia e inovação, e entusiasta dos benefícios que o conhecimento da estratégia pode trazer para todos que a estudam. E estudam a partir de fontes sérias e didáticas, e principalmente levando em conta os dois lados da moeda, guerra e negócios. Se você não se inscreveu ou segue o canal Strategize, convido você a fazer isso, porque lá tem um material de qualidade para o desenvolvimento do pensamento e do planejamento estratégico. Nesse vídeo vou trazer para você pontos fundamentais para diferenciar uma estratégia verdadeira de uma estratégia que não passa de uma historinha. Como sempre, baseio o conteúdo em referências sólidas sobre estratégia, tanto estratégia de guerra quanto estratégia de negócios, pois elas são complementares. E especificamente nesse vídeo, nós vamos basear o conteúdo, 90% do conteúdo, no excelente livro Estratégia Boa e Estratégia Ruim. Descubra suas diferenças e importância. Porque a ambição, ideologia, visão, missão e valores não são estratégicos, de Richard Hummelt, que é professor da Harvard Business School e de negócios na Universidade da Califórnia, bem como no INSEAD na França. Esse livro é usado como referência em várias instituições relevantes que estudam estratégia e também em artigos e publicações muito importantes. Seguiremos o roteiro básico. Uma rápida revisão do que é estratégia, bem rápida. 3 elementos centrais de uma boa estratégia. 4 aspectos de uma estratégia ruim. 2 características de objetivos ruins. 3 fontes de poder de uma estratégia. E 3 recomendações para você melhorar suas estratégias. Tudo baseado principalmente nesse excelente livro do Hummelt. Então, recapitulando o que é estratégia. Como é bem explorado no nosso vídeo, o que é estratégia, guerra, negócios e visão geral, não há uma definição consensual para a estratégia. Lá naquele vídeo entendemos por que esse conceito da estratégia é um conceito em construção. Mas uma definição muito utilizada e que eu considero satisfatória é a seguinte: a estratégia trata de moldar o futuro. É sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis em um ambiente VUCA. VUCA de volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um ambiente extremamente dinâmico onde a sua estratégia deverá ser executada. Se formos ao livro de Hummelt, encontraremos o seguinte entendimento: estratégia é um conjunto coerente de análises, conceitos, políticas, argumentos e ações que respondem a um desafio de alto risco. São outras palavras, mas que não invalidam a definição que eu apresentei. Ele continua em seu livro: o centro do trabalho da estratégia é sempre o mesmo: descobrir os fatores críticos de uma situação e desenhar uma forma de coordenar e concentrar as ações para lidar com esses fatores. Esses entendimentos não são para levar ao pé da letra, para decorar ou para repetir em uma reunião. Esses conceitos nos ajudam a perceber os aspectos importantes do que é estratégia e nos colocar numa posição melhor para resolver questões importantes. Ter uma capacidade de pensar e agir estrategicamente exige esforço e estudo. Nós precisamos conhecer diversas definições para dali tirar o nosso entendimento. Afinal de contas, não há uma definição que seja aceita por todos. O nosso entendimento de estratégia vai ser formado com muito estudo, com o entendimento de vários pontos de vista. E aí, esse entendimento nós vamos aplicar na nossa situação específica para montar a nossa estratégia de sucesso. Então vamos seguir. Bom, se quase todo mundo concorda que ter uma estratégia boa é importante, por que é tão comum haver estratégias ruins? Uma estratégia ruim não tem a ver com erros específicos de cálculo, de avaliação dos adversários, de erros específicos com relação aos próprios recursos, ou incompreensão de lições do passado, ou falta de percepção de novas oportunidades. Claro que esses pontos devem ser sempre aperfeiçoados, mas os motivos de uma estratégia ruim não são esses. Richard Hummelt reconhece que há várias razões, mas nós podemos destacar 3. Primeira razão: evitar o trabalho duro de criar uma estratégia.
E essa fuga do trabalho duro, ela pode ser devido à dor causada pela necessidade de escolher. Porque quando eu escolho alguma coisa, isso significa que eu estou descartando outras coisas, eu estou abrindo mão de coisas que pareciam importantes. Mas a estratégia é isso. Ela envolve superar essa dor de descartar aquilo que é importante, mas menos importante. Outra razão, seguir modelos pré-definidos. Modelos que impõem ao estrategista logo colocar ali a sua visão, missão e valores, por exemplo. Isso oferece uma solução genérica que poderia servir para qualquer problema, menos para o seu, menos para aquilo que você deseja. E o terceiro motivo que Hummet enumera como uma das razões que levam a nós encontrarmos estratégias ruins a todo tempo é que muitas pessoas acreditam que basta uma atitude mental positiva, aquele raciocínio, tudo vai dar certo. E potencializando esses três motivos, ou seja, evitar o trabalho duro, seguir modelos pré-definidos e acreditar que tudo vai dar certo, existe, potencializando tudo isso, uma proliferação de websites, consultores, líderes carismáticos que confundem visão e motivação com estratégia. Visão e motivação são coisas diferentes de estratégia. E esses sites, esses consultores carismáticos, eles não identificam os verdadeiros desafios que devem ser enfrentados. Uma boa estratégia é um trabalho árduo e muitos executivos, muitos estrategistas evitam e não sabem o que isso realmente significa e quais são as implicações de fazer uma estratégia ruim. Ter uma estratégia, ao invés de meras aspirações, é escolher um caminho e evitar outros. É claro que uma aspiração, um sonho, talvez seja a faísca que dê início à necessidade de se fazer uma estratégia. Hummet reconhece que dizer não a uma série de esperanças, sonhos e aspirações é difícil psicologicamente, é difícil politicamente quando eu estou me relacionando com os outros, e é difícil se eu estiver numa organização, devido àquela estrutura, aqueles regulamentos que devem ser seguidos de forma burocrática. Hummet, ele lança luz sobre os esforços frágeis que muitas vezes se disfarçam de boa estratégia. Em suma, esses três motivos, evitar o trabalho duro, usar modelos prontos e se basear numa esperança infundada, na minha opinião, podem ser resumidos como preguiça mental. Nenhum estrategista de sucesso é preguiçoso. Segundo Hummet, uma boa estratégia é um plano de ação apoiado por um argumento convincente. Veja bem, um plano apoiado por um argumento convincente. Por trás desse plano, há que se ter uma narrativa. Uma boa estratégia é uma mistura eficaz de pensamento e implementação. Uma estratégia possui uma estrutura que Hummet chama de núcleo, o centro básico de uma estratégia. E esse núcleo, esse centro básico, ele contém três elementos. O primeiro elemento de uma boa estratégia é um diagnóstico, que explica a natureza do desafio, identificando quais aspectos da situação são críticos e os obstáculos que devem ser superados. Esse diagnóstico é uma visão crítica que tenta responder à pergunta: o que está acontecendo aqui? Hummet afirma que mudanças estratégicas mais profundas são provocadas por uma mudança no diagnóstico, uma mudança na forma de como o estrategista percebe a sua definição de problema, sua definição de problema. Ou seja, foi identificado ali, foi feito um diagnóstico, ali foi possível identificar uma definição preliminar do problema. E à medida que a situação vai evoluindo, aquela definição do problema, aquela visão que o estrategista tinha de qual era o seu desafio, ela vai sendo aperfeiçoada. E aí grandes mudanças estratégicas podem acontecer, porque o diagnóstico é um elemento fundamental. O segundo elemento de uma boa estratégia é uma política orientadora para lidar com esse desafio que foi identificado no diagnóstico. Essa política orientadora é uma abordagem ampla para enfrentar ou superar todos os pontos que foram identificados nesse diagnóstico. Boas políticas orientadoras definem um método de lidar com a situação. E ela descarta uma vasta gama de ações que eram possíveis. Ações foram consideradas, a princípio eram ações coerentes, importantes, mas à medida que o estrategista vai evoluindo no seu pensamento e vai progredindo em direção a um planejamento que vai resultar em uma série de ações, algumas ações vão ser descartadas. E isso realmente pode gerar um desconforto psicológico, mas é importantíssimo eu eliminar ações que não vão me levar aos resultados que eu realmente quero a longo prazo.
Sem uma política orientadora, uma organização, uma equipe não tem nenhum princípio, nenhuma base para coordenar e focar suas ações. Ou seja, o estrategista ele pensa numa série de ações, mas se ele não tiver essa política orientadora, essas ações estarão totalmente ocorrendo de forma descoordenada. E isso não é bom, com certeza. E o terceiro elemento é um conjunto de ações coerentes para levar a cabo aquela política orientadora. Ou seja, eu tenho um diagnóstico, a partir dali eu tenho uma política orientadora que vai me dar um método, e aí eu preciso das ações coerentes. O que eu vou efetivamente fazer? Quais são as tarefas que eu vou executar? Primeiro isso, depois aquilo, isso aqui junto com aquilo, isso depois daquilo. Tudo isso é um conjunto de ações coerentes. Isso significa que as ações adotadas, ou seja, que ações que eu estou falando? Quais recursos eu vou alocar? Quais políticas eu vou priorizar? Quais são as manobras que eu vou realizar? Tudo isso deve ser consistente e coordenado. Ou seja, ao menos a sua estratégia tem que considerar um diagnóstico, um método e um conjunto de ações táticas coordenadas de acordo com a orientação estratégica ampla. E de acordo com Hummert, uma estratégia ruim é mais do que a ausência de uma boa estratégia. A má estratégia é longa em metas e curta em política ou ação. A estratégia ruim muitas vezes consiste em banalidades, metas irrealistas e lemas confusos. Hummert lista 4 falhas de uma má estratégia. Suavidade. Uma forma de rabiscos disfarçados de conceitos ou argumentos estratégicos para criar a ilusão de um pensamento de alto nível. Uma estratégia dita suave ou fraca é formulada com uma terminologia com aparência de sofisticação para impressionar, porque uma linguagem simples e direta ela pode revelar as deficiências dessa estratégia. Uma estratégia suave também contém slogans e declarações grandiosas que não sustentam sob qualquer tipo de escrutínio. A segunda característica de uma estratégia ruim, falha em enfrentar o desafio ou lidar com os obstáculos e problemas fundamentais que estão no caminho do seu projeto. Muitas vezes as empresas, os empreendimentos, as equipes, as pessoas usam modelos de preenchimento de lacunas, com caixas ali para a declaração da visão, declaração da missão, valores centrais, etc. Aqueles formulários que podem ser encontrados na internet para preencher, para fazer a sua estratégia. E aí algumas organizações elas podem até realizar reuniões formais, cria-se um verdadeiro ritual de planejamento estratégico, que não produz nenhum efeito real, porque o desafio ou propósito o propósito principal para realizar aquela estratégia não está ali. Pior do que não ter uma estratégia é ter a ilusão de que eu tenho uma. E a terceira falha em uma estratégia ruim é confundir objetivos com a estratégia. Muitas empresas, equipes de fato têm visões grandiosas que beiram o inatingível e promulgam como estratégia coisas como, por exemplo, pense grande, pense maior. O que muitas empresas chamam de estratégia, na verdade, são metas e objetivos. Por exemplo, aumento de 20% nas receitas e lucros, desenvolver a vontade de crescer, promover um ambiente de trabalho aberto, encantar os clientes. Nada disso é estratégia, isso são metas. E não há nada errado em definir objetivos, mas não se pode confundir eles com estratégia. E a quarta falha apontada por Hummert é definir maus objetivos. Maus objetivos estratégicos, normalmente eles assumem 2 formas. Veja que interessante. Hummert chama objetivos do jantar do cachorro, que contém todas as sugestões feitas nas reuniões de planejamento, envolvendo dezenas de estratégias e centenas de ações, tarefas, tudo isso descoordenado. E também a enumeração de objetivos demais e inseridos num plano sem considerações críticas. Então, um tipo de objetivo ruim é esse, o objetivo do jantar do cachorro, ou seja, entra tudo ali. Todos os objetivos que foram cogitados, eles entram ali. E a segunda forma de maus objetivos são chamados por Hummert de objetivos de céu azul, que são objetivos inatingíveis, o que simplesmente reafirmam o estado de coisas desejado. O que eu quero, o que eu sonho, ali se coloca como objetivo, não deixando a organização em uma situação palpável para perseguir um objetivo específico. Em resumo, sua estratégia não pode ser uma enrolação, tem que enfrentar as causas dos problemas mais importantes e não confundir estratégia com objetivos, definindo objetivos realistas e relevantes.
Uma lição que encontramos no livro é que a boa estratégia funciona aproveitando o poder e aplicando-o onde terá o maior efeito. Isso nos lembra os ensinamentos de Napoleão, concentrar forças nas vulnerabilidades críticas. Napoleão, sempre que se defrontava com uma força inimiga poderosa, ele não atacava aquela força como um todo. Ele fazia um reconhecimento, identificava naquela frente de batalha um ponto mais vulnerável, e naquele ponto vulnerável ele pegava todas as suas forças, manobrava para se posicionar naquele local e atacava justamente aquele ponto fraco do inimigo. Como ensinava Clausewitz, estudioso de Napoleão, o talento do estrategista é identificar o ponto decisivo e concentrar tudo nele, retirando forças das frentes secundárias e ignorando objetivos menores. Também nos lembra o princípio de guerra da massa, que, segundo o Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas dos Estados Unidos, o objetivo da massa é concentrar os efeitos do poder de combate no lugar e tempo mais vantajosos para produzir resultados decisivos. Voltando a Humboldt, ele aborda no livro o que ele chama de fontes de poder de uma estratégia. Apresenta várias, bem interessantes, mas vou tratar aqui de 3 que eu acho prioritárias. A primeira, a alavancagem. A alavancagem estratégica surge de uma mistura de antecipação, percepção dos pontos críticos em uma determinada situação e aplicação de esforço concentrado. A antecipação ela tem a ver com a percepção do que vai ser importante no futuro. Vamos lembrar aqui o exemplo de como Bill Gates conseguiu alavancar a Microsoft quando ele vendeu para a IBM o sistema operacional do Windows. Ele percebeu que no futuro a importância do sistema operacional seria crucial. E na hora que ele vendeu o sistema operacional para a IBM, ele negociou a retenção do direito de vender esse sistema operacional para outras empresas, para quem ele quisesse. Naquele momento, ele antecipou o futuro. A IBM não. A IBM ela continuou, naquele momento, achando que o mais importante na área da computação era o hardware. Então ela não fez questão nenhuma de comprar por inteiro o sistema operacional. Ou seja, ela comprou o sistema operacional de Bill Gates e Bill Gates continuou tendo o direito de vender para quem ele quisesse. E daí nós sabemos qual é a história da Microsoft. Um outro exemplo, mas um pouco mais simples, é a compra de um determinado terreno antes de haver ali nas redondezas construções ou melhorias. Esse é o poder de antecipação, que vai fazer com que eu procure jogar no presente de modo que eu ganhe no futuro. Mas tenha muito cuidado, não pense que você vai conseguir prever o futuro. Essa antecipação é simplesmente um exercício mental para poder fazer o movimento das peças ali no meu tabuleiro de xadrez. Ou melhor, jogar o meu poker. Porque, só fazendo um parênteses aqui, a estratégia ela tem muito mais a ver com jogo de poker do que com jogo de xadrez. Afinal de contas, o jogo de xadrez ele é plenamente estruturável numa lógica algorítmica. Já o poker, ele envolve aí a questão da emoção, de aspectos humanos, que tem tudo a ver com a estratégia. Bom, fecha o parênteses. Ou seja, quando for trabalhar com antecipação, calcule o seu risco. Ainda dentro da alavancagem, é importantíssimo considerar os pontos críticos, áreas em que pequenos ajustes podem gerar resultados significativos no futuro. Há um exemplo no livro que Humboldt fala da loja de conveniência 7-Eleven, que ao trabalhar no Japão, ela percebia que os clientes japoneses davam uma importância muito maior para a variedade de produtos. Já na China, o que os clientes davam mais importância, por incrível que pareça, era a questão da limpeza. Ou seja, dependendo do local que a 7-Eleven estava operando, ela tinha identificado pontos críticos diferentes. E aí a sua estratégia tinha que levar em consideração esses pontos críticos. No Japão, uma quantidade maior, um número maior de produtos variados nas suas lojas. Lá na China, uma preocupação muito maior com a questão da limpeza. Depois da antecipação e pontos críticos, o terceiro aspecto da alavancagem é a concentração. Focar em poucos objetivos gera maiores recompensas. Um empreendimento que entrega benefícios claros a um grupo pequeno tende a ser bem melhor do que grandes benefícios dispersos para muitas pessoas. De acordo com Humboldt, no caso, por exemplo, de um negócio, as empresas que não concentram seus recursos e perseguem esses objetivos ao mesmo tempo, elas provavelmente não avançarão em direção a nenhum deles.
O foco surge sempre que uma companhia mira um segmento de mercado específico. Isso pode fazer com que um player menor ele tenha margens de lucro maiores, ganhe mais dinheiro do que um grande player naquele determinado setor. Se você conseguir se enquadrar nessa situação, você terá mais poder. Quando falamos de foco e concentração, podemos lembrar aqui do princípio de guerra do objetivo, do mesmo manual que eu já citei. O propósito de especificar o objetivo é direcionar todas as operações militares para uma meta claramente definida, decisiva e alcançável. Então, uma das fontes de poder de uma estratégia, segundo Humboldt, é a alavancagem, composta pela antecipação, trabalho nos pontos críticos e concentração. A segunda fonte de poder é a escolha de objetivos imediatos. Veja o exemplo do objetivo definido pelo presidente Kennedy na década de 60. Ele falou o seguinte: nós colocaremos o homem na Lua antes do fim da década de 60. É um objetivo relevante, claro e sem ambiguidade. Relembrando o contexto, naquela época havia a corrida espacial entre os Estados Unidos e a então União Soviética. E antes desse discurso, os soviéticos eles tinham colocado em órbita o Sputnik. Isso causou um temor muito grande na sociedade americana. O presidente dos Estados Unidos tinha que fazer alguma coisa. E ele, analisando esse contexto, conversando com seus técnicos, conversando com as Forças Armadas, com vários setores importantes da sociedade americana, ele percebeu que seria possível, sim, colocar o homem na Lua antes da década de 60, claro que com muito esforço. Então, veja bem, ele não disse, o objetivo dele não foi o seguinte: vamos vencer os soviéticos na corrida espacial. Esse é um objetivo muito aberto, não tem uma especificidade razoável. E também vai acontecer quando? Então, um objetivo imediato, que isso quer dizer aqui, é o objetivo que ele é específico e alcançável e todos conseguem entender. E aí todos vão remar naquela mesma direção. E a terceira fonte de poder da estratégia tem a ver com o design, com o projeto. Uma estratégia bem-sucedida, ela precisa do seguinte: ela precisa de uma premeditação. Ou seja, improvisação não é estratégia. Adaptações fazem parte da estratégia, sim, mas a minha estratégia ela tem que ter uma premeditação, ou seja, eu tenho que pensar o que eu estou querendo, quais são os meus objetivos de longo prazo, quais são os meus recursos, como é que eu vou organizar tudo isso. Então ela exige uma premeditação. Ainda dentro dessa fonte de poder da estratégia, que o Humboldt fala que é o design, há também a necessidade de analisar o provável comportamento futuro dos outros jogadores, dos adversários, da concorrência. E esse design ele tem que ser intencional e ele envolve ações coordenadas, porque é necessário fazer com que todas as partes de uma organização, todos os membros de uma equipe, eles trabalhem para alcançar o objetivo final. Ou seja, sua estratégia deve ter um design, uma estrutura intencional que concentre suas atividades em objetivos imediatos. Fazendo um resumo das recomendações do livro, vou apresentar 3 recomendações que eu considero cruciais. Pensar antes de agir. Humboldt adverte que fazer julgamentos apressados sobre estratégia é muito arriscado. Escolher como abordar um problema e analisar como pensar sobre ele. Isso é fundamental. Pensar sobre o próprio pensamento. Isso é uma habilidade que ele considera, e eu também, muito mais importante do que qualquer conceito de estratégia ou estrutura analítica. Submeter uma estratégia a testes lógicos e empíricos antes de verificar sua validade, ou seja, antes de expandir o escopo de uma estratégia, antes de começar a executar uma série de ações, deve-se pensar sobre ela, submeter a estratégia a críticas mais profundas. Não é porque surgiu uma ideia, uma aspiração, e uma análise muito superficial sobre aquilo, que eu já posso investir todos os meus recursos e acreditar que aquilo vai dar certo. Não, é preciso pensar com muita calma antes de buscar uma solução. Como disse Einstein, se eu tenho 1 hora para resolver um problema, para salvar o mundo, eu vou dedicar 55 minutos para o estudo do problema e 5 minutos para definir a solução. A segunda recomendação é ter pensamento crítico. Você deve formar um julgamento independente sobre questões importantes. Humboldt adverte contra seguir a multidão. Por exemplo, acreditar nas projeções da Bolsa de Valores, em vez de você basear as suas decisões financeiras em julgamentos independentes. Ele adverte para não acreditar em algo só porque todo mundo acredita.
e não ceder a vieses, a tendências de decisões que todos nós temos, e ignorando os dados pertinentes. É importante fazer um esforço mental para vencer essa tendência de decisões sem pensamentos críticos. Essas armadilhas podem ser evitadas, por exemplo, prestando mais atenção em dados de qualidade, aprendendo com a história e prestando atenção à experiência de outras pessoas. O pensamento crítico vai fazer com que eu elimine aquelas ideias iniciais que elas naturalmente surgem em nós mesmos ou em trabalhos em grupo, que elas surgiram ali por diversas razões, mas elas têm que passar um crivo da nossa razão. Porque o estrategista ele trabalha com intuição e razão. A intuição, a criatividade, faz com que nós tenhamos ideias diferentes dos outros. Ideias que vão melhorarem muito a nossa forma de atuar. Mas essas ideias precisam passar pelo crivo da razão. E a terceira recomendação fundamental de Humboldt é que a estratégia deve ser vista como um experimento. Uma nova estratégia é uma hipótese. Qualquer estratégia é uma hipótese. Uma previsão educada de como funcionaria o mundo no futuro. E a sua implementação, a implementação dessa estratégia deve ser vista como um experimento. À medida que os resultados aparecem, bons líderes aprendem mais sobre como tudo isso funciona ou não funciona e eles ajustam as suas estratégias de acordo com esses aprendizados. Um bom trabalho de estratégia é necessariamente empírico e pragmático, exigindo atenção aos dados. Deve-se executar primeiro o que foi pensado em uma escala pequena, para aí, dando certo, ampliar isso, e se for o caso, ampliar isso rapidamente para ter vantagem sobre os adversários. Essa questão de ver a estratégia como um experimento, ela foi muito enfatizada por Henry Mitzberg, um dos maiores pensadores da estratégia de negócios. Henry Mitzberg traz o conceito de estratégia emergente, que é justamente essa estratégia que vai nascer fruto do que eu comecei a fazer, eu vou acompanhando aquilo, vou avaliando, vou ajustando a minha estratégia a partir dos meus aprendizados. Em suma, pense antes de agir, pense por você mesmo e prossiga com cautela. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para você. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.